Salve, guerreiro! Seja muito bem-vindo a mais uma contagem regressiva. Revisão geral aqui comigo, professor Fabrício Benayon. Não temos mais tempo a perder, então nessa reta final a gente precisa intensificar os nossos estudos e para isso vamos aí toda semana disponibilizar essas aulas abordando aí com questões os principais tópicos do edital para a prova da Escola de Aprendizes Marinheiros. Aquele recado de sempre, galera, se você está gostando, deixa o seu curtir. Se você não está inscrito, inscreva-se aqui no canal. Bom, e se você está chegando agora aqui, sua primeira aula, você encontra aqui na descrição desse vídeo um link para as nossas contagens regressivas, tá? São várias revisões, várias aulas aí que eu fiz com tópicos variados para essa nossa prova. Além disso, você encontra também aqui a prova do ano de 2019, a prova de matemática, evidentemente, resolvida aqui também, você encontra esse link. E também estou resolvendo agora, ao longo desses últimos dias, a prova do ano de 2018. Essa playlist ainda não está completamente finalizada, porque eu estou soltando aí aos pouquinhos cada aula, ok? Beleza, então. Dito isso, vamos para o que interessa. Primeira questão, galera, olha lá. Vamos ler comigo. Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Bom, muito bem. O que acontece? Temos um problema de análise combinatória. Problemas de análise combinatória, em geral, você precisa dividir em etapas. Observe o seguinte, eu vou resolver, primeiramente, o problema do Lucas. O Lucas tem a seguinte tarefa. Vamos botar aqui. Primeiro, vamos pensar no Lucas. O Lucas tem 6 livros e vai precisar escolher 3 para dar para o Milton, para trocar, na verdade, não é? Observe que se ele escolhe os livros A, B e C, ou C, B e A, independente da ordem, constitui o mesmo grupo de 3 livros. Toda vez que na seleção, a ordem não importa, estamos falando de uma combinação simples. Meu amigo, caiu na última prova, hein? Combinação de N, P a P. Vamos lembrar? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Muito bem. Então, no caso de Lucas, temos uma combinação de 6, 3 a 3. Fazendo aqui as contas, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3. Ó, olha aqui, ó, 6 menos 3. Dá 3 também, 3 fatorial. Então, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Ó? A gente desenvolve o maior, né, 6 fatorial. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes... Trava aqui no 3 fatorial para poder simplificar com um dos 3 fatorial que você tem no denominador. Bom, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Vezes 3 fatorial, que eu não vou nem desenvolver para poder cancelar lindamente com esse 3 fatorial. Então aqui também, ó, essa simplificação ela é bem imediata, 6 com 6, 4 vezes 5, temos valor de 20. Muito bem. Analogamente, ó, o problema lá do Milton é escolher 3 revistas num grupo de 8 revistas. Novamente, trata-se de uma combinação. É isso aí. Então, é uma combinação agora de 8, 3 a 3. Aplicando a fórmula 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 dá 5 fatorial. O que eu vou fazer? Mesma coisa, vou desenvolver o 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial, que é 6 vezes 5 fatorial. Então, aqui eu vou cancelar 5 fatorial com 5 fatorial,
Novamente, 6 cancelo com 6. 7 vezes 8 dá 56. Agora, notem que o total de possibilidades, pelo princípio fundamental da contagem, é o produto das possibilidades de cada etapa. Note, a gente teve aqui a separação em etapas. Etapa 1, total de possibilidades de Lucas escolher 3 livros. Etapa número 2, total de possibilidades de Milton escolher 3 revistas. O total de possibilidades vai ser dado pelo produto das possibilidades de cada etapa. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos que... deixa eu tirar esse igual daqui. 20 vezes 56. Fazendo aqui as contas, 2 vezes 6 dá 12. 1.120. E 1.120, está aqui na letra D da questão. Beleza? Galera, lição da questão. Combinação. Percebam que na hora de você escolher 3 livros ou 3 revistas, a ordem da escolha não muda o grupo. Toda vez que isso acontecer, você está falando de combinações simples. Beleza? Foi. Fique ligado. Caiu no ano de 2019. Perfeito. Vamos então para a próxima questão. Aqui é assim. Não vamos perder tempo não. Segunda questão. Matriz. Beleza. Vamos lá, galera. Segunda questão. A matriz quadrada M, aí você tem aqui os elementos, menos 1, na primeira linha, menos 1, 0, na segunda linha, 0, 2, representa uma mensagem codificada. A mensagem decodificada é a matriz quadrada M a menos 1, igual a XY na primeira linha, ZW na segunda linha, tal que M a menos 1 é a inversa da matriz M. Muito bem. Sendo assim, o valor de x mais y mais z mais w é... Galera, seguinte, questão simples, mas se você não tiver esse conceito, você não mata. Dada uma matriz M qualquer e a sua inversa, o produto entre elas, e aí não importa se é M vezes M menos 1 ou M elevado a menos 1 vezes M, isso é sempre a matriz identidade de mesma ordem. Observe que a matriz M é de ordem 2 e, portanto, a matriz identidade também é de ordem 2. Ok? Então, agora a gente vai equacionar isso. Eu, por motivos de facilitar aqui a escrita, eu não vou usar colchetes, não. Eu vou usar parênteses, tá? Você pode representar das duas formas, não tem o menor problema. Então, a matriz M, menos 1, 0... 0, 2. Maravilha. Vezes a matriz inversa. X, Y, Z, W. Tem que ser igual a matriz identidade 1, 0, 0, 1. Lembrando que a matriz identidade é aquela cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Bom, então aqui a gente tem uma multiplicação de matrizes. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar. Multiplica-se linha por coluna. A primeira linha com a primeira coluna vai dar o primeiro elemento, o elemento A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna da matriz produto. Então, como é que a gente faz essa multiplicação? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, multiplicando e soma esses resultados. Então, vamos lá. Menos 1 vezes x dá menos x. 0 vezes z dá 0. Então, menos x mais 0 dá menos x. Então, daqui para cá, vou colocar aqui. Então, vai dar menos x. Então, primeiro elemento da matriz produto. Então, agora, primeira linha, segunda coluna, vai dar o elemento A1, 2. Então, vai ficar menos 1 vezes y, dá menos y. 0 vezes w, dá 0. Menos y mais 0, dá menos y. Pronto. Agora a gente vai para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna, vai me dar o elemento A21. 0 vezes x dá 0. 2 vezes z dá 2z. 0 mais 2z, 2z. E finalmente,
Segunda linha, segunda coluna, vai me dar o elemento A22, matriz produto. Então vai ficar 0 vezes y, dá 0. 2 vezes w, dá 2w. Então, 0 mais 2w, 2w. Então, essa matriz produto tem que ser igual à matriz identidade 1, 0, 0, 1. Igualdade entre matrizes é fácil, né? Os elementos que ocupam a mesma posição precisam ser iguais. Então, nós temos que menos x é igual a 1, ou ainda x é igual a menos 1, menos y é igual a 0, então y necessariamente é 0, 2z é 0, logo z é 0, e por fim, 2w é igual a 1, sendo que então w é igual a 1/2. Pronto, agora o que ele quer? Ele quer o valor da soma. Então, somando x mais y mais z mais w, nós encontramos deixa eu escrever aqui, x mais y mais z mais w. Claro que isso aqui é 0, isso aqui é 0, então não preciso nem escrever. Então, x é menos 1, o w é meio, efetuando aqui o MMC, 2 vezes menos 1 dá menos 2 somado com 1 dá menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1/2. Perfeito. Tem menos 1/2? Tem sim, meu irmão. Ó, letra E. Maravilha. Beleza. Qual é a lição da questão, galera? Ó, tá aqui, ó. Não pode esquecer que o produto de uma matriz por sua inversa é sempre a identidade de mesma ordem, beleza? Além disso, é claro, não se esqueça da forma, né, do algoritmo aqui, digamos, para multiplicar matrizes, ok? Fechou, então? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 3. Vamos ler. Bruno fez um empréstimo de R$1.000 a juros simples. E detalhe, galera, se liga, no edital só está juros simples, não cai juros compostos, então não vai perder tempo. Então, R$1.000 a juros simples mensais de 10%. 2 meses após, pagou R$700 e, um mês depois desse pagamento, liquidou o débito. Esse último pagamento para liquidação do débito foi de... Então, essa questão ela é bem simples, mas tem que tomar cuidado com a interpretação, tá certo? O que acontece? Ele pega um empréstimo de R$1.000 a juros simples, uma taxa mensal de 10%. 2 meses depois, ele pagou R$700. Mas quanto é que deveria ser pago? Ora, vamos calcular os juros dessa operação. Vamos lembrar, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período, o tempo. Fabrício, eu poderia usar a fórmula do montante aqui, né? Qual é a fórmula do montante? Ó, vou botar até aqui no cantinho. Ó, montante, capital vezes 1 mais I vezes T, tá? Sim, poderia, né? A gente vai precisar do montante. É o que ele deveria pagar para, digamos, liquidar essa dívida em 2 meses. Mas vamos lembrar também que o montante é o capital somado com os juros. Ou seja, né, dá no mesmo. Eu posso calcular os juros, somo com o capital e encontro o montante. Então, menor problema. Então, ó, juros vai ser capital inicial, R$1.000, vezes a taxa, 10%. Então, eu escrevo 10 centésimos. 2 meses depois, vezes 2. Então, fazendo aqui as contas facilmente, né? Claro, pô, Fabrício, mas isso dava até para fazer de cabeça, né? Dava sim, 10% ao mês, né? Molezinha, né? 10% de 1.000 é 100. Então, em 2 meses dá 200, que é a nossa resposta aqui, ó. 200. Então, se ele tinha um empréstimo de 1.000, qual é o montante? O montante vai ser 1.000 mais 200, claro. 1.200. Tá certo? Isso é o que ele deveria pagar. Mas ele pagou quanto? Pagou 700. Ora, então, qual foi o seu saldo, né? O saldo devedor. Vamos escrever aqui, ó.
saldo devedor. Bom, se ele deveria pagar 1.200 e pagou 700, o que aconteceu? Ficou faltando 500. Mas, ora, no mês seguinte ele foi lá e liquidou essa fatura. Pô, em um mês, claro, em um mês, ele vai ter que acrescentar 10% no saldo devedor. Então, 10% de 500, molezinha, né? Isso aqui é 1/10 de 500, que é 50. Então, ele foi lá e pagou o equivalente a R$500, que é o saldo devedor, mais os juros de R$50, que nos dá R$550. R$550 está lá no item A da questão. E foi. Beleza, galera? Então, ó, atenção, né, aqui na interpretação da questão. Questão simples, tá? Bem tranquila, mas importante pra caramba na interpretação. Beleza? Show! Então, meu amigo, só me resta dizer o seguinte, mais uma já se foi. Quarta questão, vamos lá, aqui é rápido para a gente não perder tempo. O guerreiro tem que estudar. Seguinte, ó, vamos fazer a leitura. Um comerciante comprou mercadorias para revendê-las. Ele deseja marcar essas mercadorias com preços tais que, ao dar descontos de 20% sobre os preços marcados, ele ainda obtenha um lucro de 25% sobre o preço da compra. Em relação ao preço da compra, o valor marcado nas mercadorias é... Bom, galera, questão de porcentagem, tá certo? Agora, também é uma questão que exige um pouquinho de interpretação. Olha só, nós vamos usar aqui, e nós já falamos disso nas nossas revisões, do fator de aumento. Fator de aumento. Vamos lembrar? Como é que a gente escreve esse fator de aumento? Já para calcular o valor final já acrescido, né, deste aumento. A gente usa a seguinte fórmula, 1 mais I, onde I é a taxa percentual de aumento na forma decimal. E nós temos também o fator de desconto. Fator de desconto, que é dado por 1 menos I, onde o I também é a taxa percentual de desconto na sua forma decimal. Então, dessa maneira, o que acontece? Qual é o fator de desconto? Se eu der um desconto de 20%, então 20% na forma decimal é 0,2, né? 20 centésimos, 0,2. Ou seja, o nosso fator de desconto, galera, é 1 menos 0,2, que é 0,8. Faz todo sentido. Se eu vou dar um desconto de 20%, eu vou pagar só 80% do valor. Então vamos chamar esse valor marcado, ele chama aqui de os preços marcados. Então, ó, sobre os preços marcados, eu vou pagar 80% deles. Então, sendo M esse valor, vou chamar de M o valor do preço marcado. O valor de venda mesmo, que vai ser efetivamente pago, vai ser 80%, ou seja, 0,8, vou botar aqui, ó, 0,8 do valor marcado, 80% do valor marcado. E aí ele diz o seguinte, olha, isso vai ter que ser igual, né, ao lucro de 25% sobre o preço de compra. Então vou fazer o seguinte, eu vou chamar o preço de compra, esse camarada aqui, ó, o preço de compra, eu vou chamar de C. Olha, 25% de lucro, eu vou ter que aumentar 25%. Seguindo aqui a mesma regra, né, usando o meu fator de aumento, 1 mais 0,25, que dá 1,25. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que 80% do valor marcado vai ter que ser igual a
1,25 do valor de compra. É isso que ele está dizendo. Agora, atenção, em relação ao preço de compra, o preço marcado nas mercadorias ou seja, eu vou escrever o valor marcado em função do preço de compra, que eu chamei de C. Então, o que a gente vai fazer? M, que é o valor marcado, é 1,25C sobre 0,8. E isso aqui é o que vai me dar essa relação, ó. Bom, tranquilo, só dividir 1,25 por 0,8. O que a gente vai fazer? Ó? Iguala o número de casas decimais e tira as vírgulas. Então vai ficar assim, ó, 1,25 sem a vírgula fica 125 dividido por 80. Olha lá que beleza. Meu amigo, não tem molezinha não. Ó, aqui vai dar 1 vezes 80 dá 80, 80 para 125, isso aqui vai dar 45. Coloca um zero, vírgula, aqui vai dar quanto? 5. 5 vezes 8 dá 40. Aí aqui 450, sobra 50. Coloco mais um zero. 6 vezes 8 dá 48. 480, sobra 20. Então aqui eu não preciso nem continuar. Porque ó, essa forma decimal, essa parte decimal desse número é o equivalente ao percentual. Notem, ó, 1,25 é um aumento de 25%. 1,56 aproximadamente 56%. Vamos nas opções. Em relação ao preço de compra, o preço marcado nas mercadorias é 30% maior? Não. 40% maior? 45% maior? 50% maior? Mais de 50% maior? Sim, 56% maior. Tá certo? Olha lá. Beleza? E aí? Fechou? Mais uma questãozinha aí. Foi boa questão, hein, galera? Ó, se liga, então. Mensagem importante. Fator de aumento, fator de desconto. Galera, imprescindível nessa questão. Ok? Show? Maravilha. Então, fechamos mais uma. Vamos em frente. Questão de número 5. Opa, geometria. A figura abaixo tem as seguintes características. O ângulo é reto, beleza? O segmento de reta AE, é paralelo ao segmento BD. Então, olha, se são paralelos AE e BD, automaticamente esse ângulo aqui também vale 90 graus. Então, claro que eu tenho aqui, ó, triângulos, retângulos e semelhantes. Não precisamos nem falar, né? Qualquer reta que passe paralelamente a um dos lados, né, do triângulo, cruzando os outros dois lados, já define dois triângulos semelhantes. Então, prosseguindo. Os segmentos AE, BD e DE medem respectivamente 5, 4 e 3. Tá bom. Ele quer saber o seguinte, o segmento AC, então ele quer essa hipotenusa do triângulo maior. Isso aqui, que eu vou chamar de X. Beleza? Bom, galera, olha só. Observe que num triângulo retângulo, se eu quero hipotenusa e conheço os dois lados, teorema de Pitágoras. Só que eu não conheço esse segmento aqui, o DC, que eu vou chamar de Y. Pô, acabou, né? Como a gente já havia comentado, os triângulos BCD e o triângulo ACE, esses dois triângulos são semelhantes. Esse tiozinho aqui indica semelhança entre os triângulos. E aí acabou. Agora, atenção, como é que a gente vai montar a proporção, né? CD, esse cateto do pequeno, por exemplo, se eu vou olhar do pequeno para o grande é o ACE, o pequeno é o BCD. Esse cateto é homólogo, e cuidado para você não se emocionar aqui e escrever y está para 3, 4 está para 5.
Errou, campeão. Não. Esse cateto está para este cateto, que é expresso por y mais 3. Assim como 4, este outro cateto do triângulo pequeno, está para 5, que é o homólogo a ele no triângulo ACE. Gente, a questão é simples, mas atenção, cuidado para não vacilar, não se emocionar, não se emocione na hora da prova, controle a emoção. Então vai ficar assim, ó, 5y, multiplicando cruzado, igual a, aqui tem que multiplicar, né, aplicando distributiva, cuidado, né, 4 vezes y, mais 4 vezes 3, dá 12. Passando esse 4y para cá, y é igual a 12, né? 5 menos 4 dá 1. 1y igual a 12. E aí acabou, olha só. Tranquilo, né? O que a gente vai fazer? Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais... Bom, note que o segmento CE, que é o outro cateto do triângulo ACE, é 12 mais 3. 12 mais 3 dá 15, né? Então, ó, isso aqui é 12, que a gente acabou de calcular. 12 mais 3 dá 15. Então, é 15 ao quadrado. Vamos lá. Fazendo as contas, x ao quadrado é igual a 25 mais 225, né? 15 ao quadrado dá 225. Por fim, x ao quadrado é igual a 250, logo x é a raiz quadrada disso. Agora, ó, vou passar um bizu para vocês. Note que 25 vezes 10 é 250. E aí fica fácil, porque para extrair a raiz quadrada disso, só extrair a raiz quadrada de 25, que é 5, e raiz quadrada de 10 a gente deixa indicado, tá certo? Então, 5 raiz de 10 é a medida do segmento AC, e isso você encontra aqui, ó, lindamente na questão, no item E da questão. Beleza? Foi, galera? Então, observe que aqui, né, as questões vieram num nível mais próximo da prova, né? A nossa primeira revisão um pouco mais acima, oscilando, né? As questões ali, por exemplo, de juros, né? A questão de porcentagem, por exemplo, é uma questão que tem uma interpretação que pode confundir. Então, eu acredito que a gente esteja assim, trabalhando com uma margem né, assim, dentro daquilo que a gente pode vir a encontrar. Lembrando, né, que a gente está vivendo um momento aí, atípico, né? Então a gente pode encontrar, de fato, um nível um pouco maior. Observe, por exemplo, que a gente aqui falou de matrizes e a gente não encontra, por enquanto não encontrou esse tipo de questão, mas está lá no edital. Se está no edital, meu amigo, tem que saber, beleza? Então, galera, essa aqui eu fiz um pouquinho mais curta que a outra, eu fiz com 6 questões, com aquela ideia, com aquele propósito, para não estender muito. A gente vai oscilando assim, foi o que eu comentei, entre 6 e 8 questões eu acho que fica perfeito. Maravilha, galera, vamos lá, última questão. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura abaixo. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é... Bom, questão também, ó, de boa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai imaginar esse triângulo aqui, um triângulo retângulo, né? A gente vai ignorar esse pequeno detalhe do prédio, né? E aí vamos aplicar aqui uma relação, né? Eu vou chamar esse cateto oposto ao ângulo de 30 graus de x, h, sei lá. E aí notem que em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto, eu quero o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Das razões trigonométricas que nós estudamos, aquela que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Ou seja, tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Muito bem. Só que a gente sabe que 30 graus é um ângulo
notável. Tangente de 30, galera, raiz de 3 sobre 3. Tem que saber, não tem outro caminho. Então, isso é igual a x sobre 80 vezes raiz de 3. Maravilha. Bom, vamos multiplicar aqui cruzado, né? Ó, 3x é igual a 80 raiz de 3 vezes raiz de 3. Claro que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, eu fico com 3x igual a 80 vezes 3. E, por fim, aqui eu posso simplesmente cortar e achar x igual a 80, né? Que é o valor que está na letra aproximadamente. Não pode, né? A altura do prédio, achou, né, que eu ia me emocionar. Não, olha aqui. Tem esse 1,6 metros aqui, né? Então, a altura total, que loucura, hein? Quase. Ih, Fabrício vai escorregar. Vai ser a medida, a altura total. Deixa eu tirar aqueles 2 pontos, né, Fabrício? Vamos trabalhar direito. Isso. Total é os 80 mais 1,6. E aí sim, nós temos 81,6 metros. E isso você encontra aqui no item B da sua questão. B de beleza. Galera, fechamos mais uma, tá? Então vai ser assim, até a data dessa prova a gente vai trabalhar firme aí para a gente intensificar, para a gente aumentar o volume aí do estudo. É reta final, galera. Não deixa a peteca cair. É fundamental você investir nessa reta final, fazendo exercícios. Reveja aí as contagens regressivas que nós fizemos ao longo desse tempo, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Verifica aí se você deu aquela curtida, verifica aí se você está inscrito, compartilha aí com os amigos, tá? Dá aquela moral aqui pro canal. E é isso, ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima, galera. Show! Fechou! É isso.